Assim, vamos conversar com o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, que se junta a nós para comentar sobre, acho que é essa operação, vamos começar falando sobre essa operação, né, senador, já que o senhor é suplente na CPMI do INSS, daqui a pouco a gente tem mais entrevistas sobre esse assunto, e também sobre o PL da dosimetria, que foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado Federal, com relativa folga e uma acusação, aí, uma denúncia feita pelo senhor e por outros pares também, como o senador Renan Calheiros, de um acordo regimental, né, de procedimento, melhor dizendo, entre governo e oposição, em que a oposição não faria obstrução, em que o governo não faria obstrução, nenhum tipo de obstrução à aprovação do PL da dosimetria, em troca, a oposição também não criaria obstáculos, não imporia obstáculos para a aprovação de matérias econômicas importantes para o governo. Seja muito bem-vindo, senador, boa tarde. É um prazer contar com a sua presença. Então, quero começar lhe perguntando sobre essa operação da Polícia Federal hoje, que atinge não só o governo, mas principalmente um senador da República, né? O senador Everton, que é relator de projetos importantes, o PL do impeachment, a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, e o senhor que foi delegado de polícia, né? Como é que o senhor enxerga toda essa operação e as investigações das fraudes no INSS? Boa tarde. A gente ainda não tem as informações completas com relação a essa operação específica, mas os fatos são gravíssimos, né? A CPMI já vinha mostrando, as investigações, os fatos públicos das investigações já vinham mostrando, é um assalto aos cofres da Previdência, aos aposentados e pensionistas em particular, de uma proporção imensa. São bilhões de reais que foram roubados. E essa turma estava enraizada no poder público há bastante tempo, né? Não é um esquema iniciado neste governo, ele já vem pelo menos de um governo atrás. E a gente espera ver cada vez mais dados e que a investigação atinja todos aqueles que têm envolvimento. Tanto faz se são senadores, se são do executivo, se são deputados ou se são, enfim, integrantes lá da sociedade civil. O que a gente precisa no Brasil é de transparência, investigações duras e punição. Senador, vou chamar também os nossos analistas para essa conversa. O Yander Pocella está aqui plugado conosco e faz a próxima pergunta. Senador, como a Amanda já destacou, o senador Everton é uma figura importante ali do Senado. Ele é relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo e também do PL que muda, né, as regras do impeachment. O senhor acha que ele tem condições de continuar nessas relatorias depois dessa operação e de tudo que foi apontado pela Polícia Federal nesse relatório que embasou a operação? Ele vai precisar de mais tempo para ter ciência dos fatos. Tudo isso é muito recente. A gente imagina que o senador vai apresentar lá as explicações dele, mas, sob o ponto de vista político, a definição de relatorias ela continua na mão do presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre. Então, ele é quem faz a designação e os parlamentares indicados fazem as relatorias. O Everton é um senador de destaque aqui, muito próximo da direção da casa nos últimos 7 anos, e que teve, sim, sempre relatorias importantes. A gente lamenta esse tipo de investimento, de investigação, o resultado da investigação, porque são representantes do povo, né? E a nossa expectativa sempre é que essa representação se dê da melhor forma possível. Mas sem os dados não dá para fazer uma avaliação mais consistente. Senador, vamos falar um pouquinho do PL da dosimetria ontem, porque o senhor apresentou um voto em separado pela rejeição total do texto e havia a intenção de redigir um novo projeto iniciado no Senado com penas diferentes, né? Mais brandas para quem, com uma redução maior para os condenados, os responsáveis por apedrejar a Praça dos Três Poderes, os chamados bagrinhos, os baderneiros, e penas mais severas, uma progressão de pena mais lenta para os mandantes e financiadores do crime, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não deu certo, o senhor foi à tribuna e denunciou ainda na Comissão de Constituição e Justiça mesmo um acordão entre governo, segundo o senhor, governo e oposição, né, para fazer isso que eu já expliquei, um não obstruiu o trabalho do outro, e aprovar logo nesse ano, e também o Supremo Tribunal Federal. E aí o senhor fez menção de que haveria a participação de ministros do STF, anuência de ministros do STF, a aprovação do PL da dosimetria. Por que o senhor fez esse desabafo, essa acusação, e quais são suas críticas, né, a esse acordão? O que se sabe?
A minha fala, tanto na comissão como no plenário, ela é muito focada em garantir transparência. O cidadão tem que entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, o cidadão brasileiro não entende nada do que acontece em Brasília. Porque acordos são feitos na calada da noite e de público as pessoas falam coisas totalmente diferentes. Então, nesse caso específico, nós tínhamos um projeto que veio da Câmara dos Deputados com problemas. O principal problema, o mais grave problema, é que ele atendia outros fatos, além daqueles fatos relacionados ao 8 de janeiro. Então, outros crimes, outros criminosos seriam beneficiados. E para corrigir isso, ou você fazia um projeto novo, ou fazia uma emenda de mérito para substituir o texto e devolver para a Câmara dos Deputados. Essas duas alternativas não tiveram sucesso, porque se entendia que não tinha tempo, que não era bom voltar para a Câmara dos Deputados, e também não seria bom, porque teria uma demora maior, fazer um novo projeto. E aí se fez essa solução da chamada emenda de redação, que na minha visão é a emenda de mérito, mas que o colegiado, o conjunto dos senadores da CCJ, votou favoravelmente a ser entendida como emenda de redação. Esse entendimento, eu alertei, ele vai ser questionado na Justiça, já foi, inclusive, já está judicializado, porque ele não parece um entendimento técnico. E essa construção, ela contou com a concordância do governo, verbalizada pelo senador Jacques Wagner, que é o líder do governo, e participação direta de ministros do Supremo, que deram opinião, inclusive, sobre redação dessa forma de lei. E para mim é muito importante que o cidadão que acompanha entenda isso para saber o que acontece aqui. E aí chegamos ao meu voto propriamente. Como a gente não tinha outra alternativa na mesa e o governo abriu mão da construção que estava feita para demorar um pouco mais no debate e garantir uma qualidade maior no texto, o que restou foi o texto corrigido pelo senador Amin. E o que esse texto diz? Ele faz progressão acelerada para quem tem envolvimento com os atos do Rio de Janeiro e só para quem está no Rio de Janeiro. Ele corrigiu a parte da extensão para outros crimes. Ele cria concurso formal entre abolição violenta e golpe de Estado, o que talvez não seja o melhor caminho técnico, mas é muito parecido com aquilo que é razoável, que seria uma absorção direta, e cria um tipo privilegiado para os de menor participação, esses que foram massa de manobra. Eu apresentei em janeiro um projeto muito parecido com isso, e ele não foi para frente porque os bolsonaristas mais ferrenhos, a família Bolsonaro em particular, preferia continuar usando essas pessoas que estão presas como massa de manobra, porque eles queriam barganhar uma anistia geral para todos. E aí, naturalmente, com a correção do texto, o voto passa a ser favorável, com os alertas todos. Olha, esse texto ele é incompatível com o que a gente vem votando, esse texto vai ser judicializado, mas se essa é a convicção do momento, a gente vai acompanhar, porque para mim é muito importante que essas pessoas que, na minha visão, foram apenadas de forma extremamente dura e injusta, tenham a possibilidade de uma liberdade facilitada. Eles não estão sendo isentos de culpa, nem de pena. A pena apenas reduziu um pouco. E não reduziu na proporção que se está divulgando. Também tem uma narrativa que é muito complicada, das duas partes, do governo e da oposição. A pena do Bolsonaro, vamos pegar só o caso do Bolsonaro para ser didático. Bolsonaro condenado a 27 anos de alguma coisa. A pena dele não caiu para 2 anos. A pena dele caiu para 20 anos. Quando você aplica a progressão, as reduções, etc., pela pena atual, vigente, ele teria que ficar 6 anos e pouquinho no fechado. Pela nova lei, ele passa a ter que ficar 4 anos e pouco no fechado e depois vai progredir. Então, essa é a realidade do que foi feito aqui no Congresso, e que tem falhas e que tem principalmente essa omissão da publicidade do acordão que fizeram. Yander? Senador, o senhor falou que, na sua visão, essa emenda seria de mérito e não de redação, o que faria com que o texto tivesse de voltar para a Câmara dos Deputados. O senhor também mencionou essa ação, né, que foi impetrada no Supremo contra esse procedimento que foi acordado ali na CCJ. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar esse recurso, tem que declarar inválida essa votação? Vai depender da loteria da distribuição. O Supremo Tribunal Federal hoje tem 11 cabeças que pensam de forma diferente. Como eu disse, alguns dos ministros atuaram no projeto diretamente, então imagino que estes ministros não vão
interpretar dessa forma, não vão suspender a tramitação da lei, mas outros talvez possam analisar mais tecnicamente e daí talvez você tenha a declaração de que não se cumpriu o devido processo legislativo, porque o projeto deveria ter voltado à Câmara dos Deputados e não ter avançado para a sanção. É muita gente preocupada com narrativa e pouca gente preocupada com o resultado. Eu acho que, senador, é importante também chamar a atenção para mais um acordo que foi feito antes da eleição de Davi Alcolumbre, porque os votos foram conseguidos ontem pela oposição e grande parte do centro se juntou à oposição porque houve a pressão e o peso político do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, num acordo que ele tinha feito lá atrás, antes de ser eleito presidente da Casa, com a oposição, dizendo que daria sequência à votação, pelo menos, fosse de redução de penas ou anistia, ou qualquer que fosse o nome. E depois teve um acordo dele na semana passada, antes da votação na Câmara, com o presidente Hugo Mota. Então, eu acho que é importante, talvez, jogar a luz sobre esse acordo que foi feito também pelo presidente da Casa. E aí o senhor está dizendo que esse acordo também envolve a anuência de ministros do STF, porque dificilmente as presidências da Casa dão sequência a votações polêmicas e controversas como essa, sem o aval, uma conversa prévia de bastidor, que a gente chama, com ministros do STF. É isso? Quer dizer, é tudo um jogo de cena, né? Enquanto a gente vê o fim do julgamento e as condenações dos últimos núcleos dos réus do 8 de janeiro, a gente vê na mesma sequência, né, paralelamente, já a votação da redução de pena. Sim, você tem uma diferença muito grande, uma dissociação muito grande entre três coisas. O que o Brasil realmente precisa, aquilo que é a preocupação dos brasileiros, que é, por exemplo, segurança pública, e a escolha política foi não votar esse ano os projetos de maior impacto para a segurança pública, que são o antifacção e PEC da segurança. E dar vazão a projetos como esse. Tentaram votar ontem, 11 da noite, cassino. Né? Segunda coisa, a dissociação entre a narrativa que se faz pública, que é toda ela pensada em voto, em convencer eleitor, e aquilo que você faz na prática, aquilo que vai para o texto de lei, aquilo que é combinado nos bastidores. O que a gente está fazendo nesse caso, considerando a gravidade da situação, é deixar isso claro para a sociedade. Olha, a gente tem um problema sério, porque as pessoas estão dizendo uma coisa, estão fazendo outra, e você que é eleitor tem que acompanhar, para entender o que acontece. Porque, assim, a grande parte dos brasileiros tem convicção de que nós temos problemas nesse julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal. E isso tem que ser corrigido. A correção virtuosa se daria pelo próprio judiciário. Mas essas pessoas não tiveram direito sequer a uma dupla instância. Eles não tiveram um duplo grau de jurisdição. Eles foram julgados em instância única, pela primeira turma do Supremo. E aí tenta-se construir alternativas para corrigir isso. Até o nome é errado, porque dosimetria é uma coisa feita pelo judiciário, o que se fez aqui foi uma alteração legislativa, de direito material, que tem impactos na pena e depois impactos no cumprimento da pena. Acho que o Brasil ganha muito quando a gente mostra as coisas com transparência. Eu acho que todos nós temos a obrigação de ter clareza nas coisas, até para evitar que novamente a gente faça campanhas baseadas apenas em rejeições. Uma disputa de rejeição quando deveria ser uma disputa de projetos de Brasil. É isso. E André, vamos fazer uma última pergunta sua e a gente fecha essa rodada com o senador. Senador, o senhor também é relator da CPI do crime organizado. Eu queria saber quais vão ser os próximos passos dessa comissão, o que o senhor está planejando, quem que o senhor quer ouvir, quais são aí as próximas diligências dessa investigação lá no Congresso? Essa é uma comissão parlamentar focada numa análise estrutural. Então, a gente está ouvindo desde governadores e suas equipes técnicas a especialistas, policiais, que estão lá na ponta, juízes, promotores. Ouvimos o ministro da Justiça e, pontualmente, com relação ao Estado do Rio de Janeiro, por conta da gravidade dos fatos que você tem lá e o avançar de várias denúncias, a gente está ouvindo também, com mais cautela, algumas coisas vinculadas ao Estado do Rio de Janeiro. Então, foi aprovada a convocação do ex-presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, que estava preso, agora está com tornozeleiro. Ouvimos o ex-governador do estado, Antônio Garotinho, que vem fazendo uma sequência de denúncias graves, e ele reiterou essas denúncias oficialmente na CPI, e vamos demandar, claro, dos órgãos, apuração sobre isso tudo, para que a gente possa ter um cenário de diagnóstico completo, para que o Brasil entenda o que é crime organizado. O crime organizado não é só aquela coisa
do pobre na favela com um fuzil na mão. Aquilo ali é um sintoma do crime organizado. O crime organizado é uma coalizão, é uma junção entre setores do poder público infiltrados e criminosos de alto poder aquisitivo, de alto poder econômico. E se a gente tivesse diagnóstico bem feito, se as pessoas entenderem isso, fica mais fácil da gente apresentar soluções, como apresentamos no antifacção, que é financiamento adequado e o tratamento muito duro para descapitalizar essas facções. O combate muito duro à infiltração das facções no poder público. Então é isso que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo mostrando os bons exemplos. A gente ouviu ontem o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, com a sua equipe, resultados extraordinários. Muita qualidade de trabalho, muita seriedade, muito investimento. Não tem segredo de segurança pública. O que falta muitas vezes é vontade política para fazer as coisas acontecerem, e a CPI talvez seja um catalisador dessa vontade política. Senador, agradeço muito a sua participação aqui no Central de Notícias. Volte sempre. Um abraço para todos.